Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma vez a gente poder conversar sobre um tema específico da Bíblia nessa nossa semana de oração, bem pertinho do Calvário, bem pertinho da Semana Santa, e vai ser muito legal a nossa conversa aqui, beleza? Esse aqui é o terceiro encontro, então você que ainda não me encontrou no Instagram, vou dar uma ideia para você, @LúcioBJR, cola ali pra gente poder conversar um pouquinho, se você concorda ou não concorda comigo, vem aqui pra gente poder conversar que vai ser muito legal, tá bom? Tô esperando você. Deixa eu dar outra ideia para você que está assistindo aqui também. Se você por acaso ainda não conhece meu canal, esse é o Instagram, né? Deixa eu falar para você do meu canal, é Pastor Lúcio Bergamo. No YouTube você vai poder me encontrar ali pra gente também bater um papo, pra gente poder também ficar juntos e poder aprender um pouquinho mais sobre Jesus, sobre a Bíblia. Vai ser muito legal, tá bom? Vamos lá? Terceiro dia da nossa conversa aqui. Você sabe, toda vez que a gente vai ler a palavra de Deus, nós fechamos os olhos e oramos, pedimos a presença dele aqui na nossa vida. Então faz uma coisa, por favor, feche seus olhos, baixe sua cabeça, nós vamos falar com Jesus agora. Paizinho querido, Deus de amor e bondade, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado da gente, porque mais uma vez nós podemos estar aqui reunidos, cada um na sua casa, cada um do seu jeito, nós podemos ouvir a sua voz, podemos ouvir a sua palavra. Cuida da gente, por favor, nos abençoa, nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu ler o texto da Bíblia que a gente já começa a parar para pensar, está aqui no livro de Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, e aqui na minha Bíblia eu leio assim, ó: o coração humano é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e é extremamente perverso. Quem é que sabe, de fato, o quanto ele é mau? Essa é uma pergunta bíblica e a Bíblia não define pra gente o quanto o coração do homem é mau, mas diz que nós sofremos por causa da nossa própria maldade. Deixa eu falar pra você um pouquinho, fazendo um gancho agora, tentando lembrar você de um dos fatos, de uma das coisas que aconteceram aqui no BBB 21. A gente está, logicamente, usando ele como um gancho para a gente poder entender algumas coisas que nós precisamos entender a partir do que a palavra de Deus fala. E esse daqui talvez foi um dos pontos mais marcantes em toda a trajetória, em todos os momentos que esses brothers estão lá dentro. Desde o começo, eles estavam esperando um paredão falso e diziam várias vezes sobre paredão falso, até que o público de casa escolheu a Carla Dias para participar, para ser então aquela pessoa que ia sair e aproveitar dos grandes benefícios do paredão falso. Você sabe da história? Ela passou um tempão, não sei se 24 ou pelo menos algumas horas ela passou fora da casa, em um quarto específico, em um lugar determinado, onde ela podia ali ter o privilégio de poder ouvir o que as outras pessoas falariam lá de dentro sobre ela e sobre as outras coisas que estavam acontecendo ali na casa. Quando acontece então a volta da Carla, ela então entra na casa e uma das primeiras coisas que ela faz é se ajoelhar aos pés do Arthur e pedir ele quase que em casamento. A internet quase quebrou naquele dia. Eu lembro quantas vezes eu vi ali muitas mensagens do pessoal falando: o que essa menina tá fazendo? Ela é doida, ela não viu nada, como assim? E de fato, pelo que a gente sabe, ela não viu nenhuma vez que o Arthur falou mal dela, ou então que difamou ela, ou então que fez alguma coisa que desmerecesse o relacionamento entre os dois. E ali o que ela faz? Com o sentimento que ela tinha, ela corre atrás e agora ela vai atrás daquele garoto. Para pensar um pouquinho como é que funciona a nossa vida. Nós aqui normalmente achamos que temos coisas, que nós somos poderosos, que nós somos grandes, que nós entendemos as relações humanas, mas você quer ver alguém que não consegue pensar com a cabeça, é alguém que está apaixonado. Quer ver só alguém que não consegue pensar com o seu raciocínio, alguém que está ali perdidamente apaixonado. Afinal de contas, essa expressão do perdidamente apaixonado vem exatamente disso, porque quando a gente se apaixona, a gente simplesmente se esquece das coisas que são baseadas na razão e a gente acaba se entregando de qualquer forma para aquela pessoa, para aquele menino, para aquela menina, e a gente acaba sendo levado por isso. Para um pouquinho e tenta lembrar de quantas vezes, ou se alguma vez você já ficou apaixonado dessa forma. Quantas vezes, quem sabe você é menina ou menino, escreveu ali no cantinho do seu caderno, no seu fichário, dentro do seu material escolar o nome daquela garota. Quem sabe você escreveu ali o nome daquele garoto no seu fichário e você fazia planos de como fazer isso, de como fazer aquilo, mas você ainda tinha somente 12 anos. Não faz nenhum sentido você parar para pensar em um casamento, em uma vida futura
com 12 anos. Você ainda é muito novo, você é muito nova. Então para pensar um pouquinho sobre o que é que nós estamos falando. Nós estamos falando nesse momento sobre o nosso coração levando a gente pelas nossas simples e muito complexas, simples a gente poder sentir, mas muito complexas a gente poder entender os nossos sentimentos. Existe um filme, né, aquele Divertidamente, você deve ter assistido já, onde uma menina tem ali que lidar com os seus sentimentos, e ela tem então uma luta moral, uma luta sentimental, e aquela luta destrói totalmente ela, porque ela precisa então aprender alguma coisa, até o momento que ela consegue então se libertar daquilo. Da mesma forma, a Bíblia fala pra gente sobre isso. A Carla, quando volta para casa, ela erra, porque ela queria entender o que o Arthur tinha no coração dela, ou melhor, no coração dele. Mas mesmo assim, ela não consegue compreender e acaba sendo enganada. Só que quando eu falo sobre Deus, eu estou falando sobre alguém que entende, alguém que compreende, alguém que perscruta, alguém que vai até o fundo. Quer ver só? Deixa eu com você aqui para o próximo texto, aqui em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 27, ou o verso 27, eu leio assim: E o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Percebe que esse texto aqui, nesse texto, nós entendemos um pouquinho que nosso Deus, o Deus que nós acreditamos, ele compreende exatamente o que passa no seu coração. Muitas vezes nem mesmo nós compreendemos o que nós temos em nosso coração, quais são os sentimentos, quais são as vontades que nós temos, mas o Deus que nós conhecemos, ele compreende. E sabe o que é o melhor? Por ele compreender cada um de nós, ele dá pra gente ideias que nós precisamos abrir a nossa mente, os nossos ouvidos e os nossos olhos, para que então nós possamos seguir essas ideias. Quando Deus fala para você que é pela esquerda, vá pela esquerda. Quando Deus fala para você que é pela direita, vá pela direita. Porque se é Deus que está falando, aquele é o caminho correto. Muitas vezes nós erramos as nossas escolhas porque nós queremos agir por nós mesmos, com nossa própria vontade, com nossos próprios esforços, mas é Deus quem conhece os desígnios, as vontades do nosso coração. E aí tem mais um texto que me chama muito a atenção. Esse outro texto está lá em Hebreus, no capítulo 4. E ali eu leio do verso 15 em diante, que diz assim: O nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. A grande pergunta é essa: por que Deus entende ou como Ele compreende cada uma das nossas dificuldades? E a resposta está dentro de uma semana que Jesus passou aqui nessa terra, sofrendo, sendo humilhado e também entregando a vida por mim e por você. A semana do Calvário é a semana que mais deixa claro pra gente que Jesus sentiu exatamente, ou talvez muito mais do que você pode sentir dentro das emoções, dentro das vontades, dentro das tentações que foram colocadas na frente dele. Mas mesmo assim ele não desiste. Porque Jesus não estava a fim de tentar entender a aparência, como nós aqui queremos entender, mas a vontade de Deus, a vontade de Jesus era compreender como o ser humano também poderia ser salvo. E a única forma que eu e você podemos ser salvos é entregando a nossa vida nas mãos desse Deus que é todo-poderoso. Eu queria fazer uma nova viagem com você aqui. Para um pouquinho e tenta se lembrar do que aconteceu com Jesus no tempo que ele passou aqui na Terra. Logo no comecinho dos relatos, ou logo no comecinho do ministério de Jesus, relatados ali no início dos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê Jesus saindo para um lugar, para o deserto. E ali nós vemos a seguinte expressão acontecendo, que o próprio diabo vai até Jesus para tentá-lo. Depois de algum tempo você vê Jesus encontrando as manifestações do inimigo face a face, e quando ele encontra essas pessoas que estavam ali sendo tomadas pelo inimigo, ele tem a forma certa de agir. Passa algum tempo e o inimigo se apresenta até Jesus, agora como um dos seus discípulos, e um dos seus discípulos levados por Jesus tenta dar uma bronca em Jesus, dizendo assim: Jesus, você não vai ser preso, você não vai ser morto, ninguém vai te pendurar numa cruz. E Jesus então repreende ele, dizendo simplesmente: sai daqui, Satanás. E é interessante, porque as tentações para cima de Jesus continuam cada vez mais. Presta bem atenção. Jesus não pecou nenhuma vez, e foi por isso que ele pôde sim ser usado como nosso substituto numa cruz, lá no Calvário. Mas eu e você, nós aqui não estamos interessados simplesmente, ou melhor, principalmente no que acontece no coração das pessoas por aí. Nós estamos interessados na imagem, estamos interessados na forma, naquilo que é apresentado pra gente.
Quantas e quantas vezes nós julgamos as pessoas porque nós vemos uma imagem na televisão, porque nós ouvimos uma palavra, porque nós vemos as coisas que elas fazem com a máscara, vestindo as máscaras que elas acham que deveriam mostrar para você. O nosso mundo é um mundo de máscaras, é um mundo de falsidades, é um mundo de pessoas que fingem ser quem elas não são, para então ganhar dinheiro, para então fazer você acreditar nelas. Só que Jesus não é esse. Jesus não é aquele que tenta te enganar, mas Jesus é aquele que te mostra quem realmente Ele é. A ponto de Ele dizer para você que conhece tanto, mas tanto, quem você gostaria de entender por Deus, que Ele conhece o seu próprio coração. E é por isso que Ele diz para você, eu não sou como aquelas pessoas que se enganam olhando as coisas do exterior, mas eu me interesso pelo que acontece no seu coração. Não se engane, meu amigo. Não se engane, minha amiga. Você aí precisa entregar a vida nas mãos daquele que conhece todas as coisas, inclusive o que passa dentro do seu coração. Você está passando por alguma dificuldade? Está passando por alguma luta? Alguma incerteza? Alguma escolha que você precisa fazer e você ainda não sabe para onde ir? Muito simples, entrega a tua vida nas mãos de Deus, porque Ele tem um plano maravilhoso, mas é lógico, presta bem atenção nisso, para que você possa entender que Deus está agora cuidando de você. Você primeiro precisa permitir que Ele entre na sua vida, permitir que Ele abra a porta do seu coração e que Ele então tome conta das suas vontades, dos seus desejos e também das suas emoções. Por isso, eu faço o último convite para você. Entrega a tua vida nas mãos de Jesus agora. Permita que Ele faça a diferença e hoje faz com que esse Deus que nós estamos conversando seja realmente o Deus que cuida de mim e de você e que está pronto para poder tocar o seu coração. Entrega a sua vida nas mãos dele e permita Ele fazer a diferença mais uma vez em você. Faz uma coisa, por favor. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez, vamos entregar a nossa vida nas mãos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor e bondade, muito, mas muito obrigado porque o Senhor tem cuidado da gente e tem nos ajudado a ouvir a sua voz a cada dia. Nesses vídeos curtos que nós estamos fazendo, nós aqui, Pai, tentamos de forma bem simples, bem clara, chegar ao ponto de entender quem é Deus, para que então nós possamos entregar a nossa vida nas mãos dele. Por favor, nosso Senhor, nos ajuda a compreender quem é Deus. Por favor, nosso Senhor, nos ajuda a crescer cada vez mais o seu Evangelho e nos ajuda hoje a aceitar o sacrifício de Jesus em nossa vida, nos ajuda hoje a aceitar que Jesus vai tomar conta do nosso coração e que é o Senhor quem vai estar bem pertinho da gente nos ajudando, Pai. Por favor, toca a cada um de nós e nos guia sempre, nós pedimos tudo isso em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe você, um grande abraço, amanhã a gente se vê aqui mais uma vez, tá bom? Tchau, tchau, fica com Deus.